Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Você tem medo de pregar? Você se sente inseguro quando vai pregar a palavra de Deus? Este curso tem por objetivo te passar algumas dicas acerca das 3 principais formas de pregações bíblicas, a saber, sermão temático, sermão textual e sermão expositivo. Analisaremos as dicas de alguns autores de renome na área, mostraremos alguns esboços e ao final espero que você consiga preparar melhor os seus sermões de forma a tornar mais clara as suas ideias. É claro que toda pregação bíblica depende da divina inspiração, do mesmo Espírito que inspirou as Escrituras, porém, todo servo de Deus deve capacitar-se e assim poder prestar cada vez melhor o seu serviço ao reino de Deus. Então, você que está atrás de dicas, de ferramentas para melhorar o seu sermão, você que está atrás principalmente de melhorar a estrutura do seu sermão, saber estruturar melhor, esse curso é para você. Vamos começar pelo sermão temático. O sermão temático, nas palavras de Robson Marinho, o PhD Robson Marinho, no final deixarei a bibliografia. Ele trata assim: no sermão temático, o pregador determina o assunto que deseja e então busca os textos bíblicos para formar as divisões principais que vão apoiar o assunto escolhido. Em outras palavras, primeiro vem o tema, depois vem os textos bíblicos. É o método mais usado por ser o de mais fácil preparo. É muito útil para os sermões doutrinários e evangelísticos que precisam basear-se em diferentes temas da Bíblia. Segundo Reifler, 1998, página 99, o sermão temático é aquele cuja divisão é extraída do tema. Em outras palavras, divide-se o tema, não o texto, de onde o tema é tirado. Então, quando muitos pregadores de renome da atualidade, eles ironizam uma sentença como essa de Marinho, o pregador, primeiro vem o tema, depois vem os textos bíblicos. Eu já vi um conceituado pregador ironizar: eu já tenho o tema, agora só me falta o texto. Quer dizer, falta tudo e eu acho que é só isso que falta. Bem, vamos explicar isso. O sermão temático, como veremos agora, ele realmente parte do tema primeiro. Isso não significa que você despreza o texto bíblico. É sinal de que tem algo que você quer comunicar à igreja. Essa que é a ideia. Você quer falar sobre a volta do Senhor Jesus? Você quer tratar acerca de como enfrentar as adversidades da vida? Questões que você de repente analisa na igreja, que são necessários que sejam tratados, e é sobre isso que você quer falar. Aí é claro que você vai buscar textos bíblicos para você formar em cada divisão, e entenderemos já o que são essas divisões. Você vai buscar então textos para você trabalhar isso com a igreja. Agora, esses pregadores, eles dizem que por buscar muitos textos, você acaba fazendo uma exegese ao invés de uma exegese. Ao invés de você extrair do texto o que você quer, você impõe ao texto. Bom, se você fizer isso, não será culpa do método de sermão temático, mas sua, que não domina o método de hermenêutica, nem de exegese e nem de respeito ao contexto bíblico. Então, se muitos pregadores fizeram isso, não é culpa da estrutura do sermão temático, mas culpa desses pregadores entre si, né? Então, seria interessante que, além desse estudo, você estudasse um pouquinho de hermenêutica, um pouquinho de exegese. No futuro, pretendo até colocar alguns vídeos acerca desses assuntos, porque são ferramentas para você, pregador.
Pois bem, você tem aí na sua tela uma estrutura técnica da mensagem do sermão temático. Como que... A ideia é essa aqui, ó. Unidade central única. Todas as divisões devem responder ao tema. Robson Marinho trabalha muito essa ideia de unidade central única. O que isso quer dizer? Se o seu título for Evidências da Volta do Senhor Jesus, você fará uma introdução com algum texto que fale sobre a volta do Senhor Jesus. Você, na divisão 1, tratará de algum texto que fale da volta do Senhor Jesus. Na divisão 2, você falará de outro texto que trata da volta do Senhor Jesus. Na divisão 3, você também falará de outro texto bíblico que trata da volta do Senhor Jesus. Você poderia ter aqui uma divisão 4, que seria um outro texto. Você poderia trabalhar somente 2 divisões. Você poderia trabalhar 5 divisões, mas todas tratando da volta do Senhor Jesus. O que é que faz, então, com que o sermão seja temático? Bom, primeiro, o tema. Você tem o tema primeiro, e o tema do nosso exemplo aqui é, nesse exemplo aqui, a volta do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos para o outro slide, onde teremos ali um tema que vai ficar mais claro, né? Eu estou apenas comentando assim por alto, a volta do Senhor Jesus. Então, todos os seus textos bíblicos falarão sobre isso. Só que você não pode trabalhar um texto só da Bíblia. Porque quando você trabalha um texto só da Bíblia, a princípio o seu sermão encaminharia para um sermão expositivo. Se ele será expositivo ou não, depende de como você concluí-lo, de como você conduzi-lo. Então você não pode trabalhar um texto bíblico só no sermão temático. Você trabalha um texto bíblico na introdução e quando você passar na introdução sobre ele, tchau, você não fala mais sobre aquele texto. Depois você fala sobre um dos textos, nesse exemplo, da volta do Senhor Jesus na divisão 1. Por exemplo, eu preguei essa mensagem, você poderia tratar na sua introdução sobre Mateus 24, 27, que fala, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Estou projetando novamente aqui esse esboço para você. Então a sua introdução, você lá no texto, onde você vê lá o texto, né? Você leria Mateus 24, 27. Aí você oraria e você iria introduzir. E você pode até ouvir uma das mensagens minhas no YouTube que fala exatamente sobre evidências da volta do Senhor Jesus. Bem, a primeira evidência você trabalharia aqui na divisão 1 com o texto de Lucas, capítulo 21, versículos 10 a 13. Então você iria explicar que evidências ali naquele texto são guerras e revoluções, catástrofes naturais e grande perseguição. Na divisão 2, você trabalharia o texto de Isaías 66:8, tratando sobre uma segunda evidência, que é o renascimento de Israel. Na divisão 3, você trabalharia o texto de Mateus 24, 12 a 14, mostrando que outras evidências da volta do Senhor Jesus são o aumento do pecado e pregação do Evangelho a todas as pessoas. E então, por fim, você teria a conclusão. Ok. Então, se ficou difícil você entender assim, vamos para um exemplo de um outro esboço de outra pregação. Está projetado aí para você esse esboço de Marinho, né, Robson Marinho, o qual ele apresenta no seu livro A Arte de Pregar, na página 196. Então, o título dele é Deus Perdoa. Então, ele apresenta os Salmos 86:5 para o início, apenas para introduzir, para fazer uma introdução. Tem a oração aqui. A oração ela pode ser antes de você ler o texto, depois, né? Não existe uma regra, existe talvez aí o que os pregadores acham certo, acham que tem que orar primeiro, enfim. Essa questão de achar não vem ao caso. Não há uma regra aqui. Então, você lê os Salmos 86:5 apenas para você mostrar que ali Deus perdoa, você vai fazer uma introdução, aí você veja quais elementos você vai trabalhar nessa introdução.
Falaremos depois dessa transição que é tão necessária para que fique belo a estética do seu sermão e para que aquilo que você está trabalhando fique claro. Então você trabalharia na sua primeira divisão, veja só, o texto de Salmos 51, versículo 1. Note, não é mais Salmos 86, 5. Esse texto você usou para a introdução e você não vai trabalhar ele mais. Agora você vai trabalhar o Salmo 51, 1, para você falar sobre o crime e o adultério e mostrar que Deus perdoou isso na vida de Davi. Ok. Tratado esse texto, você vai para o próximo texto, onde você vai trabalhar na divisão 2, não mais o perdão a Davi, mas o perdão a Pedro. Como que você faria isso de uma forma que você pudesse passar e deixar as pessoas perceberem que você vai trabalhar outro texto, que você vai trabalhar outra ideia na vida de outra pessoa? Bom, a forma clássica de você fazer isso é você relembrar o tema e o que você já trabalhou. Então, Deus perdoa. Vimos que Deus perdoou a Davi analisando o Salmo 51, 1. Vamos ver um segundo momento em que nós percebemos o perdão de Deus agora na vida de Pedro, não mais na de Davi. Isso é uma forma de você fazer uma transição. Quer dizer, você relembrou o tema, você relembrou aqui o que você já trabalhou, o perdão a Davi, e anunciou que agora você vai trabalhar o perdão de Deus a Pedro. Aí então você lê Lucas 22, 62. E aí você vai trabalhar explicando a negação de Cristo, a blasfêmia que Pedro realizou e como foi que Deus o perdoou. Você vai argumentar aqui acerca desse texto. Quando terminou e você vai para um terceiro, que é um momento, assim, clímax da mensagem, para você entender sobre esse clímax, analise que na homilética nós trabalhamos com essa estrutura. Você faz uma introdução, a sua introdução pode ter um pano de fundo, um problema, uma ilustração, um suspense, e você trabalha um desenvolvimento. Esse desenvolvimento caminha para um clímax da mensagem, que é geralmente quando o problema chega a nós, e como que nós vamos solucionar isso com a graça de Deus, e então você caminha rapidamente para uma conclusão. O clímax da sua mensagem aqui seria que Deus perdoou a você, você está se dirigindo à congregação. Como que você pode, já que você ainda está falando do perdão a Pedro, como que você pode vir para cá? Utilize a regra já ensinada. Deus perdoa. Já é pelo menos a terceira vez que você está repetindo isso. Então as pessoas perceberão que é sobre isso que você está falando, que Deus perdoa. Deus perdoa. Perdoou a Davi, perdoou a Pedro. Olha só, você relembrou que já foi falado sobre o perdão a Davi, já foi falado sobre o perdão a Pedro. E agora, vamos para a nossa terceira lição, nosso terceiro princípio do perdão de Deus. Aí você escolhe a palavra que você vai utilizar, que melhor vai se encaixar aqui, e então você anuncia: perdoou também a você. E aí então você faz a leitura de Romanos 3, 24, e você vai falar aqui sobre os pecados passados e também sobre os pecados presentes. Aí aqui você pode ler 1 de João capítulo 1, versículo 7, onde você vai falar sobre esses pecados presentes, que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Por que eu posso dizer que esse sermão ficou temático? É isso que você precisa entender. Porque na introdução você utilizou um texto baseando-se em um tema que você já tinha, Deus perdoa. A sua primeira divisão não foi construída em cima de Salmos 86:5, que foi o seu texto da introdução. Ela foi construída em cima de Salmos 51:1. A sua segunda divisão não foi construída em cima do Salmo 51:1,
nem dos Salmos 86:5, mas em cima de Lucas 22:62. A sua terceira divisão não foi construída em cima de Lucas 22:62, nem em cima de Salmos 51:1, mas em cima de... Então aí você caminha para a conclusão. Depois de ter trabalhado cada divisão em um texto, você caminha para a conclusão. Qual a melhor forma de você ir para a conclusão e você fazer essa transição? A transição é a forma mais clássica e assim que sempre funciona. Você relembra o tema e as divisões. Deus perdoa. Perdoou a Davi, perdoou a Pedro, perdoa a nós. Então, você veja que você já repetiu o tema, que você repetiu algumas vezes, o perdão a Davi, que você repetiu algumas vezes, isso ajuda as pessoas a lembrarem do que você já falou. O perdão a Pedro, você repetiu, e o perdão a nós, né? Então, as pessoas, é bom que elas relembrem, porque talvez ela não lembre de tudo o que você falou, mas ela lembre das ideias do que você pregou, e isso é muito útil, torna a mensagem mais clara na mente do ouvinte. É interessante isso. E aí você faz um resumo aplicativo, que o resumo se concentra em você relembrar aquilo que você já falou, e o apelo. Sobre o apelo tem pregadores que chamam as pessoas para irem à frente, tem pregador que não gosta disso, mas faz um apelo na mensagem para que a pessoa pense. Por exemplo, se você estivesse pregando sobre as evidências da volta do Senhor Jesus, você poderia fazer alguns apelos com as seguintes mensagens. Você está preparado para a volta do Senhor Jesus? Vai continuar duvidando da vinda dele e sofrer a terrível consequência de tal incredulidade? Vai continuar brincando de crente sem perguntar ao Senhor qual é a sua missão na terra? E aí você pode concluir rapidamente, porque você está na conclusão, né? E fazer tanto esse resumo quanto esse apelo. Em termos de tempo, o que é interessante é que a sua introdução não tenha, não sei, assim, digamos, mais que 5 minutos, talvez 5 minutos seja muito em alguns casos. Quando você gosta de fazer uma introdução onde você faz um panorama do texto bíblico, voltando aqui, ó, um pano de fundo, né, na introdução, então talvez você possa gastar aqui uns 7 minutos na introdução. Agora, o que é interessante que você saiba é que quanto mais tempo você gastar na introdução, mais tempo você vai gastar no todo o seu sermão. Por quê? Porque você tem as divisões onde você vai gastar bastante tempo. A sua conclusão deveria ter 2 a 3 minutos, talvez 4. Também a conclusão não pode ser muito ampla, porque você não pode ficar introduzindo aqui coisas novas. O ideal da introdução é você concluir relembrando o que você já falou e fazendo um apelo, sintetizando isso que você pregou. Se o seu sermão for um sermão de 40 minutos, se você gastar 5 minutos na introdução e 3 na conclusão, você gastou 8 minutos, sobrou 32 minutos para você dividir entre as divisões, o que daria quase 11 minutos para cada uma. É assim que se constrói um sermão temático. No próximo vídeo, eu vou tratar como que nós podemos fazer um sermão textual. Até lá!